Estamos nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor, que já é depois de amanhã, domingo, uma festa muito importante, porque ela marca um tempo entre aquela presença de Jesus no meio de nós e a vinda do Paráclito. Por isso, estejamos atentos para esta festa e vivamos bem. Mas hoje, a liturgia nos dá alguns relatos e eu gostaria de partir do relato da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Nesse relato nós vemos Paulo muito humano, mais humano do que nós podemos imaginar. Imaginemos nós, às vezes, diante da missão que eu digo em todos os sentidos, a missão mesmo de missionários, ou a missão de pai, de mãe, a missão no trabalho, no estudo, as várias missões que nós podemos ter recebido do Senhor, as mais amplas possíveis. E imaginemos naqueles momentos em que nós nos sentimos cansados da missão, sentimos indispostos, e a vontade que nós temos é de deixar para lá, de não continuar. Não porque nós não gostemos da missão, mas é porque algumas vezes ela se torna bem desafiante, bem pesada. A cruz se torna quase insuportável de carregar. É um pouco isso que nós vimos hoje em São Paulo. São Paulo sofrido pelas incompreensões e dúvidas da missão. Ele está em Corinto ainda. Ontem nós vimos o relato de Paulo em Corinto. As incompreensões que ele passa. E não é à toa que São Paulo vai gastar um bom tempo com os coríntios. Muitas dessas duas cartas de São Paulo aos Coríntios são duas cartas densas, né? Cartas grandes, porque realmente esse povo deu muito trabalho para ele. No meio do cansaço e da luta interior, no esforço para fazer o bem, São Paulo se sente cansado. Então diz os Atos dos Apóstolos: uma noite o Senhor lhe disse em visão: não temas, continua a falar e não te cales. Porque eu estou contigo, e ninguém te porá a mão para fazer-te mal. Mas nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Essa passagem ela é muito cara para mim, por muitas vezes eu a citei em pregações e muitas vezes eu me senti alcançado por essa palavra. Muitas vezes. Porque justamente essa experiência também é a minha e certamente também é a sua. Quando o cansaço bate, quando a missão é desafiante demais para nós. E a impressão que nós temos é que os destinatários para os quais nós damos a vida, são ingratos. Não recebem o anúncio do Evangelho, resistem ao poder de Deus e à graça de Deus, e parece quase que é inútil o trabalho que nós fazemos por eles. Em todos os sentidos, isso daqui. Não digo só no trabalho de um padre, no serviço pastoral de um padre, mas eu digo mesmo no dia a dia, em cada coisa que nós fazemos. Mas esse momento na vida de Paulo nos relembra as bem-aventuranças do Evangelho. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Falando de bem-aventuranças, o Papa Francisco, na Alegrai-vos e Exultai, exortação apostólica sobre a santidade, sobre felizes os perseguidos por causa da justiça, faz o seguinte comentário, que eu acho que cabe muito bem na liturgia de hoje. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e de santificação. É verdade. Isso é uma grande verdade. Esses momentos de cruz e de fadiga e de sofrimento nos fazem amadurecer, nos santificar. O verdadeiro discípulo vai passar por momentos difíceis mesmo, desafiantes, seja da fragilidade humana, pelo próprio mal, seja pelas experiências de purificação exterior mesmo, como essas perseguições que ele vivia. É aquele desejo de calarem as vozes dos profetas. Mas o homem, na busca do bem, querendo fazer o bem,
ele vai também ser santificado, ele vai amadurecer. E precisamos, então, lançar esses nossos desejos nas coisas do alto. Não podemos buscar tudo nessa terra. Nós temos que compreender, como diz o Evangelho de hoje, que a alegria será plena, a vossa alegria será grande. Como uma mulher que está sofrendo as dores do parto e ao imaginar o filho que vai nascer, já alivia as suas dores e sente depois um grande consolo quando o filho nasce. O Senhor mesmo consola São Paulo. Primeiro, não temas, continue a falar e não te cales. Como é bom esse consolo do Senhor. Não é todos os dias, não, que Ele nos dá, mas algumas vezes, sobretudo em momentos de dor maior, Jesus consola o nosso coração com essas palavras. Às vezes é aquela palavra da liturgia, às vezes é aquele irmão, um formador, um diretor espiritual, um confessor, que nos dá aquela palavra que diz, meu Deus, você mesmo diz, meu Deus, muito obrigado, era disso que eu precisava escutar. Ou algumas vezes até uma emoção interior, em uma oração comunitária, no grupo de oração, na missa. Ali Deus fala, como essa palavra que ele diz a São Paulo, não tenhas medo e continue a falar. Como se ele dissesse, você está no caminho certo, Paulo. Continua por aí, eu estou contigo. Não tenha medo, vai, eu estou contigo, eu estou gostando do que tu estás fazendo. Como é bom quando o Senhor nos fala isso. Que consolo enorme é quando o Senhor nos fala uma coisa do tipo. A outra forma que ele nos consola é a frutuosidade das conversões entre os pagãos que São Paulo experimenta. A frutuosidade da missão. Como é confortante, algumas vezes, o Senhor nos mostra os frutos da missão. E mostra que nós estamos no caminho certo, porque os filhos de Deus estão crescendo na fé. Os pagãos estão se convertendo. Isso na evangelização mesmo efetiva, no anúncio de Jesus através da missão evangelizadora da igreja, e também nas coisas simples, como por exemplo na educação dos filhos. Quão gratificante é, no meio do nosso cansaço, chegar em casa e ver o meu filho falando de Deus, por exemplo, ou desenvolvendo alguma coisa para Deus, ou escolhendo, fazendo opções de vida que transbordam aquela escolha aquilo que eu ensinei para ele. Um namoro casto, a decisão de um casamento, a escolha por uma profissão, pensando mais no bem dos outros do que no próprio bem. Quantas coisas boas. E os frutos da nossa vida na sociedade, que vai transformando, que vai mudando a sociedade. Isso também é um grande consolo. E o terceiro consolo é o Espírito Santo, que nos acompanha em tudo isso, que nos faz suportar as dores, inclusive gera grande alegria no nosso coração. É o conforto do Espírito, aquele conforto interior da visão de Deus e da certeza do poder do Espírito que vai consolando e nos dando alegria. E não é exatamente isso que o Evangelho está falando. Vós chorareis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Isso não se refere só à partida de Jesus, ele não está falando só porque ele vai partir, mas isso se refere à vida cristã, que precisa, para usar um termo bem paulino, buscar a coroa incorruptível. A vida pode nos dar momentos de choro, de sofrimento, de dor, mas a vossa tristeza se transformará em alegria, diz o Senhor. E qual é a alegria? A alegria, na explicação do Evangelho, é da mulher que sofre as dores do parto e quando dá à luz sente a alegria do filho. Um cristão que não está com os olhos fixados na coroa incorruptível, no céu, é um cristão que não vai suportar. Logo, logo, vai ser muito dolorosa essa dor do parto e ele não vai suportar. Por quê? Porque ele esqueceu que está vindo o filho. Se a mulher esquece que naquele momento ela vai dar à luz a um filho, ao seu filho, aquilo que ela tanto desejava, talvez as dores sejam insuportáveis. Mas quando ela se lembra daquilo que ela vai ganhar,
do filho que ela vai receber, aquelas dores se tornam muito mais leves. Não que elas parem de existir, mas elas se encontram sentido. E essa é a diferença dos cristãos. Os cristãos encontram sentido em meio ao sofrimento. Um cristão que vive sem essa visão da coroa incorruptível, da bem-aventurança, do reino de Deus, como ele vai suportar? Nós sofremos a dor do parto, a dor da cruz, o peso da cruz, com a certeza da ressurreição. Essa é a certeza do cristão, de que toda cruz, por amor a Deus, gera ressurreição. Que esse dia seja para nós um dia de experimentar destas cruzes ou dar sentido a essas cruzes, porque a cruz já está aí e nós não precisamos escondê-la para sermos felizes. Nós precisamos dar sentido à cruz para sermos felizes e aproveitar os benefícios que ela nos dá, da voz interior de Deus que nos fala, de perceber a frutuosidade dela na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que coisa linda é ver o esforço e a dedicação dos pais para com seus filhos e ver os seus filhos crescendo. E também a força do Espírito que é derramada sobre aqueles que se unem à cruz de Jesus, ao mistério da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição também. Que Deus te abençoe, te dê um dia santo e cheio de sentido em cada coisa suportada por amor a Ele.